Hoje é dia 23/7/2023. Aqui é a Franciane, tenho 45 anos, sou do canal Fixiente. Adivinha quem é que está espiando os pecados dos judeus? Adivinha? Não sou eu que estou dizendo. Eu vou mostrar na Bíblia. Quem é que está espiando os pecados dos judeus? E se você não gostar, não reclame comigo, não. Não fui eu que escrevi a Bíblia, ok? Em Lucas 24, versículo 44, o Messias falou que tudo sobre ele está na lei e nos profetas. É em Isaías 53 que mostra que ele é o cordeiro que expia os pecados do mundo. Nos versículos 3 e 4 está dizendo assim: era desprezado e abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto, desprezado, não fazíamos caso dele. No entanto, eram os nossos sofrimentos que ele levava sobre si. Aqui está dizendo que ele era desprezado, abandonado, não fazíamos caso dele. São os cristãos que não fazem caso dele? Não, são os judeus, ok? Não fazíamos caso dele, no entanto, eram os nossos sofrimentos que ele carregava. Ele estava carregando o sofrimento de quem? Quem ele estava carregando como um cordeiro? Daqueles que o desprezaram, daqueles que não faziam caso dele, versículo 3 e versículo 4. Que muitos crentes gostam de ignorar para dizer que os judeus vão para o inferno, por quê? Não aceitaram Jesus, então seus pecados não vão ser expiados. Mas não é isso que Isaías 53 está falando. Isaías 53 está falando dele carregando os pecados daqueles que o desprezam, daqueles que não fazem caso dele. E só uma observação, os judeus gostam de falar que Isaías 53, esse servo que está aqui, é o próprio Israel, o que não tem um mínimo de coerência. Por quê? Porque quem escreveu Isaías 53 foi um israelita, e esse israelita está dizendo, nossos sofrimentos foram levados por ele, nosso sofrimento. Então, não é Israel carregando os pecados do mundo, é alguém carregando os pecados dos israelitas. Em Atos 3, versículo 26, Pedro estava pregando para os judeus. Ele disse, para vós, em primeiro lugar, Elohim ressuscitou o seu servo para eles em primeiro lugar. Para eles em primeiro lugar. Elohim ressuscitou o seu servo para vos abençoar. Quando? Quando se afastarem de suas maldades. É quando aceita Jesus? Não, é quando se afasta de suas maldades, assim como está escrito lá em Ezequiel 18, versículo 21 e 22. Se o ímpio se converter, passar a guardar os estatutos, o direito e a justiça, ele viverá. Seus pecados não serão lembrados. Basta o ímpio se converter e seus pecados vão ser apagados. Os seus pecados não serão lembrados. Isso é perdão, isso é graça, isso é misericórdia. Tem muitos irmãos cristãos que falam, meu irmão, Rabino Ventura, como é que vocês espiam o pecado? A conclusão da essência de Yom Kippur. Como é que a gente se livra dos pecados? Como é que a gente espia os pecados? Como é que a gente tem o nosso nome inscrito no livro da vida? Primeira coisa. Estou falando agora da lei judaica, estou falando da tradição judaica. Como eu falei antes, pecado não é uma mercadoria que a gente compra para pagar depois. Então, na realidade, a gente não tem que pagar pelos pecados, de acordo com o judaísmo. A gente tem que se livrar dos pecados. Isso tem a ver não com o sofrimento, mas isso tem a ver com a mudança de consciência. O sofrimento, às vezes, pode gerar mudança de consciência também. Ok? Mas não é o foco não é o sofrimento. Está consciente do erro? Primeiro passo. Segundo passo, vai e pede desculpas para a pessoa. E é justamente por isso que nas escrituras se fala tanto de tchuvá. O que é tchuvá? Arrependimento, retorno. Se você errou, conserta. Conserta com o próximo, conserta no teu coração antes de mais nada, conserte perante a Deus e se transforme. Então, qualquer pessoa, incluindo os judeus, qualquer pessoa que se afasta de suas maldades é abençoado por aquele que ressuscitou, é abençoado pelo Messias. Está escrito em Atos 3, versículo 26.
E esse judeu aqui, ainda que ele não esteja cometendo nenhuma maldade, como está dizendo lá em Atos 3, versículo 26, tem gente pregando que esse judeu aqui vai para o inferno só porque ele não acredita que Jesus é o Messias. Está escrito em Isaías 53, versículos 3 e 4, o cordeiro, ele leva o peso até mesmo daqueles que não fazem caso dele. Ele leva. Ele expia os pecados daqueles que se afastam de suas maldades. É ele. Porque como está escrito em Ezequiel 18, versículos 21 e 22, para que os pecados de uma pessoa sejam apagados, sejam esquecidos, basta que ela se converta. E o que disserem além disso, estão inventando. Em Isaías 1, do versículo 16 a 18, diz que quando a pessoa se converte e corrige o opressor, ainda que os pecados dela sejam como escarlate, tornar-se-ão alvos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. E o cordeiro que expia os pecados do mundo falou, em Lucas 16, versículo 29, ouça Moisés e os profetas, ouça Moisés. E disse ainda, no versículo 17, é mais fácil passar céus e terra do que cair a menor letra da lei. Mateus 5, versículo 19, fala contra aquele que viola e que ensina a violar o menor dos mandamentos. Olha lá nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que são 3 pessoas dando praticamente o mesmo testemunho. O Messias não estava preocupado nem pregando que as pessoas tinham que acreditar que ele era o Messias para ter salvação. A pregação dele para que a pessoa fosse salva era obedecer à vontade de seu Pai. O tempo todo você vê ele defendendo a lei, a Torá. Além disso, ele pregava as boas novas do reino, dizendo com que o reino era semelhante e também pregava que existia a ressurreição. Essas são as 3 pregações dele. Não estava nem um pouco preocupado em convencer a ninguém de que ele era o Messias. Ele nem pregava sobre isso. A pregação dele era que as pessoas se convertessem e que fizessem a vontade de seu Pai. Leiam a Bíblia e saiam desse engano. Shalom a todos.